vivo. Boa noite! Estamos ao vivo com a nossa amiga Beth, a nossa amiga querida do coração, que sempre está conosco nas lives, nos ajudando nos trabalhos aqui da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Eu gostaria de dar boas-vindas à minha amiga Beth. Amiga Beth, Deus abençoe você, toda a sua família. Seja bem-vinda para essa live maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai fazer uma live maravilhosa, como sempre. Ela vai falar do tema A Ovelha Perdida. A ovelha perdida nos dias atuais lembra muita coisa, né? Um tema muito interessante, mas eu gostaria de fazer um anúncio rapidinho, né? Que nós estamos com um projeto para as crianças do ano que vem, né? Nós vamos fazer uma mudança. É que é bom a gente falar do nosso projeto para vocês indicarem para as pessoas que tenham filhos pequenos, né? Então, a partir de junho, 3 de junho do ano que vem, nós vamos começar a evangelização infantil online aqui na nossa casa. Ah, Rodrigo, mas como fica a leitura do Evangelho que você programou para o sábado? Como fica, meus amigos? Ela vai para quarta-feira, às 8 horas da noite, a leitura do Evangelho, que estará às 5:30 da tarde, de fevereiro a maio, até o final de maio. A leitura estará às 5:30 da tarde. Depois disso, nós vamos estar com, como eu falei, com o nosso projeto da evangelização infantil. Se inscrevam no nosso canal, divulguem, porque nós estamos com os novos projetos. O que vai acontecer com a reflexão? Infelizmente, amigos, eu vou ter que cortar a reflexão, a mensagem de fortalecimento. Esse é o último ano dela, porque nós estamos o quê? Focados para os estudos, para as coisas mais importantes do ano que vem. E a gente precisa o quê? Avançar, não ficar, por exemplo, é um exemplo, não estou falando de ninguém, de nada, ficar parados nos mesmos projetos, nos mesmos programas. Uma casa que avança é aquela que vai o quê? Que você indicou essa ideia? Vamos fazer, vamos conversar com a nossa diretoria, vamos executar. Eu sou assim, eu gosto de avançar, de mudança, por isso que nós estamos fazendo mudanças. Espero que vocês, né, possam prestigiar, né, os nossos trabalhos e, né, a partir do mês de fevereiro, volta os estudos no SEAC. Mês de janeiro só vamos ter palestras, só. Quarta e quinta-feira não haverá trabalho na casa no mês de janeiro. No mês de janeiro não haverá. Por quê? Porque é o mês de férias e a gente volta com os estudos, né, só a partir de fevereiro. Mas as palestras, tudo normal. Então, vamos saborear a presença da nossa amiga Beth, que é uma presença maravilhosa, saborear os estudos que ela veio nos trazer com tanta alegria, com tanta gratificação. Amiga, muito obrigado. Você sempre iluminando a presença de todos nós aqui, você sempre trazendo a luz do esclarecimento do Evangelho. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Gratidão e, por gentileza, é com você, amiga. Deus abençoe todos nós. Eu que fico agradecida por essa oportunidade. Então, levando o pensamento ao céu, aos planos maiores, pedindo a proteção, o amparo, a assistência, a inspiração dos nossos mentores, do mentor do SEAC e também do nosso Mestre Jesus.
que assim seja. Então, nós vamos falar sobre a parábola das ovelhas perdidas, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, itens 12 a 14, e também no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 3 a 7. Então, Jesus estava entrando na casa de um dos principais fariseus lá de Israel para fazer uma refeição. E muitos publicanos e pecadores, esse era o termo, né, que se usava naquela época, os pecadores, também se achegaram para ouvir Jesus. E aí os fariseus e os escribas murmuravam entre si: este, que é Jesus, né, acolhe pecadores e come com eles. E Jesus contou-lhes então a parábola das ovelhas perdidas. Ele pergunta: qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da ovelha perdida até encontrá-la? E encontrando-a, se alegra, a coloca sobre os seus ombros e vai para casa, convoca os amigos, os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. E Jesus termina a parábola dizendo: eu vos digo que, desse modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento, né? 99 justos que já são espíritos puros. E é muito interessante essa passagem do Evangelho. Então, como eram os costumes da época? Jesus foi fazer uma refeição na casa de um dos principais fariseus. E aí a gente pensa: puxa, mas Jesus falava que os fariseus eram hipócritas. Chegou a dizer que eles eram como túmulos caiados de branco por fora e podres por dentro. E aí quem nos socorre é o Edgar Armond, no livro O Redentor. Esse livro é fantástico, traz muitos detalhes da época de Jesus, da história de Jesus. Então, Edgar Armond nos explica que os rabis eram os condutores do povo, né? E a maioria dos rabis, né, que assim, eles tinham um grupo de pessoas que os acompanhava, maioria pertencia à seita dos fariseus. E os rabis mais famosos tinham um maior número de discípulos, né? Cada rabi tinha os discípulos que o acompanhavam, o seu grupo de discípulos. E Edgar Armond nos explica que as suas escolas, ou seja, as escolas de cada um desses rabis, o que eles ensinavam, né? Eram entregues os rapazes das melhores famílias para se educarem e aprenderem uma profissão. E era costume os discípulos viverem na casa dos rabis, servindo-os pessoalmente, ajudando nos trabalhos domésticos, enquanto também se instruíam e também acompanhavam nos cultos, né, lá nas sinagogas, no templo. E Nicodemos foi um dos mais famosos rabis. E Jesus até Nicodemos até simpatizava com Jesus. E Jesus foi então fazer uma refeição na casa de um fariseu. Ele não fala qual, mas era costume na época. E um grande número, diz, né, a parábola, um grande número a parábola não, essa é uma situação que aconteceu, né? Um grande número de publicanos, que eram os cobradores de impostos, e de pecadores se aproximaram de Jesus, quando ele ia para a casa de um desses rabis para se alimentar. E como Jesus sempre falava com muita doçura, mas ele tinha uma autoridade moral tão grande
que quando ele falava, atraía as multidões. E os sofredores, os pecadores, entre aspas, como, né, diz lá o Evangelho, ao ouvirem Jesus, se sentiam consolados, socorridos, e também passavam a ter uma nova visão do que seria a vida, o sofrimento, uma nova perspectiva diante dos ensinamentos que Jesus, né, divulgava. E por conta, né, de atrair tantas pessoas, né, principalmente os sofredores, Jesus também atraía a atenção de muitos fariseus. Então, tinham aqueles que simpatizavam com Jesus, como Nicodemos, e aqueles que não. E aí, nessa situação, eles murmuravam, né? Mas como? Jesus come com pecadores, com publicanos, porque os pecadores e os publicanos eram muito mal vistos na sociedade daquela época. Naquele tempo, inclusive, dividir uma refeição com alguém era algo muito mais significativo do que hoje, era dar um voto de confiança, ir à casa de alguém para, né, uma refeição, era dar um voto de amizade. E então muitos não se conformavam, muitos desses fariseus não se conformavam com essa atitude de Jesus, de se dirigir tão intimamente aos mais pobres, aos aflitos, aos pecadores. E sabendo de tudo isso, então é que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, com imagens muito simples para que todos compreendessem. A ovelha era considerada um animal, né, naquela época, ainda hoje é, mas na época, né, muito importante. Por quê? A ovelha fornece a lã, a carne, o leite. Os chifres também são usados para a fabricação de utensílios, e a ovelha também era oferecida nos holocaustos, nos templos. E Jesus sabia que se uma ovelha se desgarrasse do rebanho, né, o pastor iria procurá-la, e quando a encontrasse, iria comemorar, né, tê-la achado. Nessa parábola, a ovelha representa todos nós que nos desgarramos do rebanho. O que é estarmos desgarrados do rebanho? É estarmos afastados das leis de Deus. E o bom pastor é Jesus, é o Redentor, né, que nos salva, entre aspas, né, nos salva da nossa ignorância, dos nossos maus hábitos, dos nossos maus pensamentos. No Novo Testamento da Bíblia, tem muitos exemplos, né, de ovelhas que estavam perdidas, que foram procuradas e foram resgatadas pelo Mestre de Nazaré. Por exemplo, Paulo de Tarso. Ele foi resgatado do seu orgulho, do seu fanatismo, do seu ódio contra os cristãos. Ele perseguia os cristãos antes de se converter lá na estrada de Damasco, né? Onde Jesus foi procurá-lo. Jesus, o bom pastor, foi procurar a sua ovelha desgarrada, Paulo de Tarso, né? Maria Madalena também era uma ovelha que estava perdida nos vícios, na vaidade, né? Do luxo, dos prazeres. O Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. E ele foi resgatado do quê? Da sua ganância. Ele abusava do seu cargo, ele expoliava o povo. Tanto que, ao encontrar Jesus, nós lemos lá no Evangelho, ele dizendo: Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, né, se eu lesei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, esse é o arrependimento, né? O arrependimento que é o reconhecimento dos nossos erros e a firme decisão de não voltar a cometer esses mesmos erros e resgatar os nossos débitos, né?
Isso é o resgate da ovelha perdida. No escritor espírita, Paulo Alves de Godoy, escreveu um livro sobre parábolas, só sobre parábolas, e explica de uma forma muito interessante. O livro chama-se As Maravilhosas Parábolas de Jesus. E um dos capítulos fala da ovelha perdida. E Paulo Alves de Godoy nos explica que aqui, contando esta parábola, né, nós somos as ovelhas perdidas, Jesus se dirige ao rico avarento e egoísta, ao pobre revoltado, ao pai que não educa, ao filho ingrato, ao homem preguiçoso, ao juiz iníquo e unilateral, ao sacerdote que apregoa inverdades, que apregoa mentiras, ao cônjuge que adultera, que trai, ao mau esposo, ao falsário, ao espoliador, como, né, Zaqueu, né, ao sonegador, ao escritor pornográfico. E ele fala, o Paulo Alves de Godoy, sem contar os ciumentos, os invejosos, os criminosos, os alcoólatras inveterados e todos aqueles que abandonam o caminho reto e enveredam pela porta larga da devassidão e da falta de respeito pelos direitos alheios. Por isso, é necessário tomar uma firme decisão de não abandonar o rebanho de Jesus. E Jesus é o nosso governador. Ele não desiste de ninguém. Ele contou uma trilogia de parábolas, 3 parábolas que falam justamente da redenção. Então, tem a parábola da ovelha perdida, outra, né, cujo ensinamento tem a mesma essência, é a parábola da dracma perdida, está lá em Lucas, no capítulo 15, versículos 8 a 10. Então, Jesus conta que uma mulher procura uma dracma, uma moeda perdida. E quando acha, chama as vizinhas para se alegrarem com ela. A dracma era uma moeda grega que tinha o valor equivalente a um denário, que era a moeda romana, que correspondia ao salário diário de um trabalhador comum. Então, nós somos as dracmas perdidas. E a terceira parábola é a do filho pródigo, está lá em Lucas, no capítulo 15, versículos 11 a 32, né? Em que o filho pródigo sai da casa, né, do seu pai, desperdiça a sua herança, cai na miséria, sofre, mas volta para a casa do pai. E o pai está sempre pronto para recebê-lo e festejar o seu retorno. Então, essas 3 parábolas, né, da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, a ideia central é a redenção de todos nós. E também o reencontro, né? O quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus está sempre esperando o nosso retorno. As 3 parábolas mostram a solicitude de Deus para conduzir-nos ao caminho do bem, para conduzir-nos de volta ao caminho da evolução. Como que Deus age, né? Ele enviou tantos missionários, tantos reformadores, para que despertássemos a nossa consciência, para que nos iluminássemos interiormente e para que construíssemos um mundo mais justo, mais fraterno. Jesus, né, explicou que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Esse tema, né, de que nenhuma ovelha se perderá, é um tema muito antigo.
está lá, inclusive, no Velho Testamento da Bíblia, lá em Ezequiel 33:11. Ezequiel escreve: tão certo que eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Aí Jesus também fala em vida em abundância, em vida plena de saúde, alegria. E Ezequiel segue lá no capítulo 34, versículos 11 a 31. Né? As suas palavras mostram um empenho de Deus, do nosso Pai Criador, em redimir-nos, nós, né, os filhos de Deus. Escreve Ezequiel: eis que eu procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho. Livrá-los-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei. Quer dizer, quebrou uma perna, né? E a enferma fortalecerei. Ezequiel é um profeta que viveu no século 6 antes de Cristo, né? 600 anos antes da vinda de Jesus, e ele tinha muitas visões do futuro, e ele já falava, né, do pastor que vai lá procurar a ovelha perdida. 600 anos antes da vinda de Jesus. O pastor é Jesus. Essas parábolas que Jesus contou derrubam a crença das penas eternas, sabe? Essa história de inferno, de espíritos criados para o mal eterno, tipo, é o demônio, foi criado como demônio, vai ser demônio para o resto da vida, Satanás, né? Não, todas essas parábolas mostram que todas as ovelhas um dia serão resgatadas. O Caibar Schutel é um outro escritor espírita, também escreveu um livro sobre parábolas, chamado Parábolas e Ensinos de Jesus. E ele conta que sobre a parábola da ovelha perdida, que Deus é Pai de amor, e Ele não deseja a morte do ímpio, ou seja, do malvado, do criminoso, né? Ele não quer a condenação do ingrato, do injusto, mas sim a sua regeneração, a sua salvação, a sua vida, a sua felicidade. E o Paulo Alves de Godoy, né, naquele livro, As Maravilhosas Parábolas de Jesus, também diz: diante de tudo isso que Jesus nos ensina, não é possível que alguém, diante da magnitude, né, da boa nova, desse ensino, por exemplo, da parábola da ovelha perdida, não é possível que alguém ainda possa duvidar da misericórdia infinita do Criador. Se houvesse penas eternas, inferno, que ninguém nunca mais saísse de lá, Deus não seria misericordioso, não seria justo. E Paulo Alves de Godoy fala: todos aqueles que arrastam o peso da dor, os guias, os seus protetores, os assistem para conduzi-los ao porto seguro. Então, todos nós, né? Todos nós seremos salvos. Todos somos ovelhas perdidas que serão um dia mais, um dia menos, depende de nós, seremos resgatados quando atendermos ao chamado de Jesus. Então, os mentores, todos temos mentores, temos o nosso anjo da guarda, eles estão constantemente nos inspirando, nos trazendo bons conselhos, inclusive no sono, né, no encontro espiritual com os nossos mentores. No sono nós ficamos semi-libertos da matéria, podemos ter um encontro, uma conversa, né, com os nossos mentores,
E também tem a intuição, que é uma voz da alma, porque a voz da consciência, da nossa consciência, porque os espíritos nos ensinam que as leis divinas estão marcadas na nossa consciência. Ou também poderemos ser salvos assim, né? Nós nos livrarmos do mau caminho, nós retornarmos ao rebanho de Jesus, por meio de conversas, de leituras de bons livros, né? Muitos bons filmes, às vezes, né, nos trazem essas reflexões sobre o como estamos vivendo, o porquê, né, da nossa existência, o para que vivemos, e essas reflexões podem nos levar a procurar não errar mais, podem nos dar, assim, uma vontade muito firme de não abandonar mais o rebanho do bom pastor. No Livro dos Espíritos, na questão 1007 a 1009, Allan Kardec pergunta se existem espíritos que jamais se arrependem, né? Então, eles ficarão por toda a eternidade só cometendo maldades e aí nunca serão salvos. E aí a espiritualidade superior nos ensina que muitas vezes o arrependimento é tardio, né? Para alguns podem demorar assim séculos, milênios por conta do orgulho, do egoísmo, mas é impossível não se arrepender nunca, nunca, né? É uma palavra assim, né? É muito forte. Por quê? Se o espírito nunca, na sua existência, por toda a eternidade, se arrependesse, isso iria contra a lei do progresso, né? As penas eternas, então, né? Só fez maldade, aí vai para o inferno e de lá não sai nunca mais, seria a negação da bondade de Deus. Então, existe assim todo um cuidado, às vezes é um planejamento de milênios para resgatar os espíritos, né, de seus equívocos. É um planejamento de milênios de resgate para todas as criaturas do universo. Olha a solicitude de Deus. O Espírito Lúcio, ele escreve assim, uns romances muito instrutivos, muito cheio de esclarecimento sobre o que a doutrina espírita também ensina. Tem um livro chamado Jornada dos Anjos. Quem psicografou foi Sandra Carneiro. Então, o Espírito Lúcio conta, nesse livro, Jornada dos Anjos, a saga dos exilados de Capela. Muito interessante. Capela é uma estrela na constelação do Cocheiro, e né, tem os planetas que giram em volta da estrela, e um desses planetas, dessa estrela Capela, então, né, se fala exilados de Capela, milênios atrás, evoluindo, assim como a Terra também evolui constantemente, tudo evolui constantemente. Então, há milênios, esse planeta de Capela atingiu o estágio de regeneração. Nosso planeta ainda não chegou nesse estágio, né, de regeneração. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, a caminho da regeneração, no momento de transição. Mas Capela atingiu esse mundo mais feliz, esse estágio de regeneração, e os espíritos que não evoluíram suficientemente, que não acompanharam a evolução do seu planeta, foram exilados para a Terra, para o nosso planeta. Isso milênios atrás. E nesse livro, Jornada dos Anjos, o Espírito Lúcio conta a trajetória, né, ao longo de várias encarnações, de alguns espíritos que foram exilados de Capela, foram, né, expulsos de Capela e reencarnaram aqui no nosso planeta. Por exemplo, 2 espíritos que são capelinos, que vieram lá de Capela.
O imperador romano Constantino I, né, que viveu no século IV depois de Cristo, o Papa João XXIII. Então, o Lúcio conta a trajetória de muitas encarnações deles e nos mostra toda a assistência da espiritualidade para despertar-lhes a consciência, para que se afastassem da prática do mal, porque eles eram ovelhas perdidas. O evangelista João, no capítulo 10, versículo 16, escreve que Jesus, né, disse, olha, interessantíssimo, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo, da mesma maneira, trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, outras ovelhas, né, que não são desse aprisco, não são do planeta Terra, são que vieram lá de Capela. Jesus, o governador da terra, recebeu as ovelhas perdidas lá, né, de Capela, porque elas não quiseram ser resgatadas. E na parábola, né, o bom pastor, encontrando-a, né, alegre, a coloca sobre os seus ombros, e após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Então, esses espíritos capelinos, né, ovelhas desgarradas, assim que atingiram uma evolução condizente à capela, né, puderam voltar a reencarnar lá, puderam se juntar ao rebanho de outro pastor, que é o governador de Capela, né, do planeta da estrela Capela. E aqui também, nesse trecho da parábola, é muito bonito que Jesus, né, diz que o bom pastor encontra a ovelha, ele fica alegre e coloca essa ovelha em seus ombros e vai para casa e chama amigos e vizinhos para ficarem todos felizes. Quer dizer, a gente imagina a cena, né? A ovelha desgarrada. Ela está cansada, desnutrida, tem condições de caminhar, assim como o filho pródigo, né, que chegou estrupiado de volta para a casa do pai, né? Então, essa ovelha cansada, desnutrida, sem condições de caminhar, é colocada, é carregada nos ombros do pastor. Né? O filho pródigo, além de voltar cansado, ele volta envergonhado, né, para a casa do pai, volta abatido e envergonhado. E aí Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus nos coloca em seus ombros, Jesus nos carrega em seus ombros, nós, ovelhas desgarradas, nós que estamos cansados, oprimidos, nós que estamos sofrendo. Em João também, 10, versículos 9 e 11, nós podemos ler Jesus dizendo, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor sempre abrirá a porta para o nosso resgate. Mas nós precisamos bater, né, para que ela se abra. Precisamos pedir, né, o socorro dos bons espíritos para obter ajuda. Precisamos buscar para achar. Buscar o conhecimento para achar o caminho do bem. E aí também a gente lê na parábola que houve uma festa no céu, quando a ovelha foi resgatada, né? Jesus falou, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, desse modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende
do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Olha que lindo, né? Jesus é o médico das nossas almas. Ele mesmo diz que os sãos, aqueles que são saudáveis, né, de alma, não precisam de médico, mas nós ainda não somos, né? Não temos essa saúde integral, plena, né? Por isso que é preciso o arrependimento, o reconhecimento das nossas faltas, depois o resgate dessas faltas e também a firme decisão de não nos afastarmos do bom pastor. E aí haverá alegria no céu, né? Todos, o que significa essa alegria no céu? Que todos os nossos amigos da espiritualidade, os nossos mentores, nosso anjo da guarda, os nossos benfeitores espirituais se alegrarão, porque estamos no caminho do bem, não estamos mais nos afastando das leis divinas. E Caibar Schutel escreve com essa assertiva, né, contando-nos a parábola da ovelha perdida, o mestre fulminou a crença inverossímil, quer dizer, a crença que não é verdadeira, na condenação eterna e irremissível das almas, né? Então, todos seremos salvos, mais dia, menos dia, depende de nós. E o que é necessário para a gente se salvar? A resposta está lá, de uma forma sucinta, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Então, nos itens 1 e 7, né, Jesus fala que o caminho da felicidade eterna é a prática da caridade e a humildade, né? Deixar florescer em nós a humildade, caridade e humildade. E, como nós bem, né, aprendemos da doutrina espírita, estamos falando de salvação, né? Salvação é o retorno da ovelha perdida ao rebanho do bom pastor. Fora da caridade não há salvação. Então, o que é necessário para que a gente se salve é praticar a caridade. Então, amigos queridos, vamos agora praticar um pouquinho de caridade, emanando amor. Façamos uma vibração, enviando luz a todas as ovelhas perdidas do nosso planeta, todas aquelas que foram desgarradas do rebanho do bom pastor, todas aquelas que ainda buscam a prática do mal, da violência, da criminalidade, do engano, da corrupção. Todos eles possam abrir suas mentes e seus corações para receber o chamado do bom pastor, o convite do bem, para que ouçam suas próprias consciências, onde estão as leis de Deus. Façamos uma vibração por todos aqueles que estão sofrendo, que nós todos ainda somos sofredores que precisamos desses ombros amigos de Jesus. Então, vibremos por todos aqueles que sofrem, seja no plano terreno, seja no plano espiritual, por todos aqueles que estão passando por dificuldades na sua saúde, por dificuldades nos seus relacionamentos, por dificuldades financeiras. Senhor, nós queremos mandar uma vibração de muito amor por todos aqueles que estão se sentindo sozinhos, abandonados, sem um teto, em países frios, sem agasalho, aqueles que estão passando por situações de trânsito, os refugiados de guerras, de conflitos. Passamos uma vibração de muito amor por todos aqueles que passam fome no mundo inteiro, tantas crianças
precisando de alimentação, de medicação, de educação. Vibremos por todos eles. Senhor, vibramos também por todos os espíritos amigos do bem, os nossos mentores, e vibramos também por nossos familiares, por todos os nossos amigos, por essa casa bendita, o SEAC, por todos os seus tarefeiros, pelo seu mentor, e vibramos também por nós. E queremos, Senhor, agradecer muito, muito por todos esses resgates, esses convites que, ao longo de todos esses séculos, são nos dirigidos para que voltemos ao caminho do bem, para que retornemos ao rebanho do bom pastor. Dai-nos, Senhor, a firme decisão, a coragem, a lucidez de não abandonar mais a casa do Pai, não abandonar mais o rebanho do bom pastor, de nos arrependermos de todas as nossas falhas, perceber essas falhas e ter a coragem de resgatá-las, a humildade, o empenho. E nós, em agradecimento, façamos agora a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, amigos. Uma boa noite.